Bom dia, irmãos. A parte que Ivo falou que me convidou várias vezes é verdade. Mas que eu sou tão requisitado assim, não é isso tudo, não. Irmãos, para mim é com muita alegria que eu recebi esse convite. Verdade que o Ivo já tinha me falado, o Ângelo, o Eduardo, e eu me comprometi. Assinei um documento dizendo que na próxima vez eu ficaria aqui para pregar. Então, eu quero agradecer aos presbíteros, pelo convite. Como o Ivo falou, não é só a Ariane, mas é aquela moça bonita, minha esposa, e foi a única estratégia que eu encontrei para ter duas filhas bonitas, porque se não encontrasse uma mulher tão bonita assim, não viria duas princesas, né? Mas o assunto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, o tema da minha pregação é o Evangelho no exílio. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Antes da gente ler o texto, eu quero te dar um contexto aqui, né? Quando eu falo sobre exílio, talvez não seja uma palavra familiar para todo mundo, tem a ver com ser expatriado, sair da sua pátria, sair seu local de origem, o lugar onde você nasceu. Estou falando sobre você sair da sua cultura, do seu habitat, do seu ambiente cultural, e, geralmente, por meio de força maior, você é tirado daquele lugar e é colocado em outro. No período da ditadura militar, houve muito disso, né? Muitas pessoas foram exiladas, saíram do Brasil, tiveram que morar em outro lugar. Nós também temos aí o exemplo do exílio político. Então, a minha ideia é falar que nós fomos exilados. Nós estamos numa terra que não é a terra que nós fomos feitos para morar. E enquanto eu estiver falando sobre esse exílio, queria que você pensasse que, quando eu falar sobre a igreja, você pensasse que a igreja é o seu lar. A igreja é o lugar onde você se sente confortável. Mas quando você vai para o mundo, você sente que tem algumas coisas lá que é muito parecido com o exílio. Então, existe um grito em nós, um desejo maior, de a gente experimentar desse lugar chamado paraíso. E, nesse desejo de viver nesse paraíso, muitas vezes nós queremos correr desse mundo, esse lugar onde Deus nos colocou. Então, abra comigo aí, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Agora vamos para o versículo 23. Esse mesmo capítulo 3. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Irmãos, nesse exato momento aqui, desse versículo 23 e 24, o homem foi exilado. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou a terra. Então, vamos pensar que, a nível, fazendo uma analogia aqui, vamos pensar que São Paulo, o estado de São Paulo, é a terra que Deus criou. Mas, dentro da terra, existe o Éden, que é um lugar menor, que faz parte dessa terra maior. Então, vamos pensar que o Éden é Montemor. Gostaram da analogia?
Mas em Montemor existe o jardim no Éden, o jardim em Montemor, que é aqui o Convergência. Gostaram? Calma. Cuidado, não se empolgue muito. Então, Deus criou a terra, dentro da terra existiu o Éden e colocou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Então, o Éden era um lugar. E aí, depois que Deus plantou o jardim, ele colocou o homem para morar naquele jardim. Então, nós fomos criados para estar no paraíso. E fala que, quando Deus falou assim, façamos o homem, aquele termo homem, Adam, é a humanidade. A humanidade foi feita para estar no Éden. A humanidade foi feita para viver no paraíso. Mas porque o homem pecou, ele foi exilado. E o texto está dizendo que Deus lançou fora o homem do jardim. Lançou fora e expulsou. E foi uma coisa tão intencional que ele colocou um querubim na porta leste do jardim para que o homem não entrasse. E não somente colocou um querubim ali, mas ele colocou o quê? Com a espada. Tipo assim, se você entrar aqui, Adão, vai ter guerra. Você não pode entrar aqui. Você não pode voltar para o paraíso porque você pecou. E naquele momento, o homem está distante da presença de Deus. Todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus, a presença, né, de Deus, literalmente o próprio Deus, ia até o jardim para ter comunhão com o homem. Adão vivia no paraíso, e o paraíso não era somente porque o ambiente era agradável, não é porque era um jardim santuário apenas, mas era o lugar onde Deus relacionava com Adão. Era um paraíso porque Adão vivia ali sem pecado. Então imagina, Adão vivia num lugar maravilhoso, não existia nada sobrando nele, que o pecado é uma coisa que está em nós, mas não foi feito para nós vivermos nesse ambiente, com essa realidade, e agora fora da presença de Deus. Então, quando Deus expulsa Adão do jardim, geograficamente Adão estava se afastando do jardim, ele também estava se afastando geograficamente da presença de Deus. Deus tinha um lugar onde ele habitava na terra, e esse lugar era o jardim do Éden. Então, afastar Adão geograficamente do jardim é afastar Adão da presença de Deus. Deus habitava no jardim. Irmãos, vocês não têm noção, vocês não têm ideia do que Adão perdeu. Vocês não estavam lá, literalmente. Nós temos, talvez, vislumbres do que era isso. Então, o texto vai dizer que Adão foi afastado a leste do jardim, porque era o lugar onde tinha a porta ali. E aí, Adão e Eva foram expulsos do jardim. E quando eles estavam no jardim, ele não tinha filhos. E depois nasce Caim e Abel. Caim nasceu já no exílio. Caim nasceu no Éden, mas não nasceu no jardim do Éden. Caim também não sabia, literalmente, o que era viver nesse ambiente. Caim não tinha noção do que era viver sem pecado, viver no paraíso e ir ali pertinho da presença de Deus. Então, aqui, o primeiro exemplo, o primeiro homem que nasceu fora do paraíso, comete um pecado, mata o irmão, e qual a sentença de Caim? Você agora vai ser um errante pelo mundo. Já deveria ser terrível estar longe do jardim e agora está no Éden, e Deus fala assim, agora nem no Éden você vai ficar, você vai vaguear pelo mundo. E o texto fala em Gênesis 4, no versículo 16, diz assim, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, essa referência ao leste do Éden diz assim, ele estava cada vez mais distante do portal onde era o lugar da presença de Deus. Quando Adão se afasta do jardim, o texto diz claro, ele foi ao leste do jardim do Éden. Mas agora Caim está se afastando ao leste do Éden, é ao leste de Montemor, nossa analogia. Você está indo para bem distante, você agora vai para outras terras, você vai ter que agora ser um nômade. E esse termo nômade significa peregrinação, lugar de exílio.
Literalmente, Caim foi exilado. Mas não só exilado, ele também foi amaldiçoado. Fala que agora você é amaldiçoado pela terra. Se já não bastasse a maldição de viver fora do paraíso, agora ele tinha uma nova maldição. E foi assim que começou a jornada de Caim sobre a terra, rumo à sua peregrinação. Irmãos, eu quero dizer que nós somos mais parecidos com Caim, porque nós já nascemos no exílio. E se você olhar no Velho Testamento, você vai ver várias referências, várias histórias que vão contar sobre o exílio. E essas histórias do Velho Testamento com o povo de Israel têm um objetivo, que é nos lembrar que nós também estamos no exílio. Nós devemos olhar para as histórias do Velho Testamento, que era o povo da aliança, o povo judeu. E enquanto nós olharmos para essas histórias de exílio no Velho Testamento, nós devemos lembrar do maior exílio que todos nós estamos envolvidos. Nós vivemos dias de lamento. Jesus falou isso. Dias virão em que o noivo será tirado, então vocês vão lamentar. Eu não sei vocês, mas eu vivo esse lamento. É uma alegria pelo evangelho que chegou, mas também é uma dor, porque é o já, mas é o ainda não. Falta muita coisa ainda. É um lamento, diz que nada vai bem aqui, até que ele volte. É que, graças a Deus pela obra de Cristo, mas tem muito mais para a gente desfrutar. Então, eu quero que você pense comigo sobre a vida de Esther e de Daniel como exemplos de exílio. Quando Deus envia Adão para fora do jardim, primeiro Deus amaldiçoa a terra. Eu acho interessante que quando ele criou, ele fala assim, Deus plantou um jardim, um paraíso, e coloca um homem. Mas quando o homem peca, ele primeiro amaldiçoa a terra, e agora fala assim, vai Adão viver nessa terra. É duro para mim, às vezes, ter que lidar com essa realidade que Deus amaldiçoou uma terra e enviou Adão para lá. Não só foi o pecado, simplesmente, a consequência que gerou o desejo de Adão de sair do jardim do Éden. Não foi só o pecado. O próprio Deus lançou fora, o próprio Deus expulsou Adão do jardim. Nós fomos expulsos. E eu quero lembrar vocês que no período do rei Joaquim, o povo de Israel foi exilado na Babilônia. E eles passaram 70 anos ali. E depois que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia, veio outro rei, o outro império, chamado Império Medo-Persa, que dominou sobre a Babilônia, e alguns judeus continuaram lá no exílio. Então, nós temos o período da Babilônia, que o rei Nabucodonosor estava colocando jugo sobre o povo de Israel. Ele levou várias pessoas, vários judeus, para a Babilônia. Logo depois tem o Império Medo-Persa, que sobrepõe, que é o império maior do que o Império Babilônico, e muitos judeus continuam no Império Medo-Persa. O que é que vai acontecer ali? Em Jeremias 28, 29, vai contar a história de dois profetas. No 28, vai contar a história do profeta Ananias. O profeta Ananias era um falso profeta, que ele dizia para o povo de Israel o seguinte, ele falava assim, vocês vão passar apenas 2 anos nessa terra. Deus vai tirar vocês o mais rápido possível. O tempo de exílio de vocês na Babilônia serão 2 anos apenas. E Deus vai trazer todos os utensílios do templo, porque quando o rei levou o povo de Israel, levou os utensílios do templo. O templo era o lugar da adoração. Era uma vergonha para o povo judeu estar distante do seu templo. Então ele leva todos os utensílios, todo aquele ambiente onde o povo de Israel adorava a Deus, é levado também para a Babilônia. Então o profeta, o falso profeta Ananias, dizia o seguinte, vocês vão passar pouco tempo lá. Deus vai trazer de volta os utensílios. Vocês vão viver novamente tudo que vocês viveram antes. E o profeta Jeremias dizia, não, o Senhor me disse que vocês vão passar 70 anos. Vocês podem plantar, vocês podem dar as filhas e os filhos de vocês em casamento,
vocês podem construir casas, vocês podem passar muitos anos, podem plantar, porque vocês vão passar muitos anos aqui na Babilônia. Gente, vamos pensar comigo. Imagina um povo da aliança que tinha um lugar geográfico chamado Jerusalém, onde existia um templo e o povo adorava nesse templo. De repente, um rei pagão leva todo esse povo da aliança como pessoas exiladas para a Babilônia, um lugar hostil, um lugar de adoração a outros ídolos, a outros deuses. E vem um profeta e fala que você vai passar apenas 2 anos. Você vai achar que ele é um falso profeta? Você vai dizer assim, nossa, é de Deus. Nós vamos passar apenas 2 anos. E vai trazer os utensílios do templo para a gente voltar a adorar? Nossa, isso é muito de Deus. E ele fazia toda uma ensinação. Assim como esse jugo é quebrado, Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia, e vocês vão viver novamente felizes e maravilha. Falou sobre prosperidade. E o povo estava animado com aquilo. Mas Deus fala para Jeremias, Jeremias, diga que isso é mentira. Fala que se ele quebrou esse jugo que é frágil, coloca um jugo de ferro e vai dizer que o meu jugo não é tão simples assim. Fala para eles tudo o que vai acontecer. E Jeremias fala para o povo, vocês devem levar paz e prosperidade à cidade, que a paz e prosperidade da cidade vai voltar novamente para vocês. Se vocês querem um shalom de Deus, vocês precisam levar esse shalom para Babilônia. Deus está colocando uma condição. A paz que vocês estão desejando, a paz que vocês querem, depende muito da paz que vocês vão levar para esta cidade. Queridos, é muito fácil a gente dizer que o povo se enganou com o falso profeta Ananias, mas são palavras que nós gostamos de ouvir. São palavras que fazem sentido. Parece que há mais espiritualidade em dizer que nós vamos voltar para o nosso lugar, para o nosso lar, para o nosso ambiente, para o lugar onde eu sempre vivi. As leis lá são boas. Foi Deus que me deu as leis. Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Então, é para lá que eu preciso voltar. Lá é terra santa. Lá é o lugar que eu me torno mais parecido com Deus. Lá é o lugar que eu consigo adorar a Deus. Aqui não. E aí vem o Império Babilônico, logo em seguida, o Império Persa. Então, eu quero contar para você a história de Esther. E a história de Esther também é uma história inusitada. Primeiro aspecto da história de Esther é que, no livro de Esther, não há menção ao nome Deus. Como pode um livro na Bíblia que não faz menção, não existe o nome Deus no livro de Esther? O nome de Esther, em hebraico, como alguém que nasceu de uma cultura, como alguém que é judia, é Hadassah. O nome Esther é um nome persa. Esther já perdeu a sua identidade. No exílio, Esther já misturou a identidade dela com o povo que ela estava vivendo. A gente precisa pensar, mas como é possível? É fácil você olhar para Daniel e ver que Daniel, o nome dele é hebraico, o nome dele é como judeu. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, mas ele não se contamina. É tanto que o próprio nome do livro é Daniel, mas Esther não. O nome de origem dela é Hadassah, mas ali ela está como Esther. O nome que significa, é uma divindade pagã, Deus do amor, Deus da guerra. Como pode? Esther era alguém que passou tantos anos em uma outra cultura, que a identidade dela foi assimilada pela cultura. Diferente de Daniel, Daniel nasceu em Israel, com 12 anos de idade, ele foi para a Babilônia. Esther não. Se você olhar os livros, olhar a história, historiadores vão contar que, possivelmente, os pais de Esther foram exilados
Esté já nasceu no exílio. Esté não tinha noção de como era o templo. Ela já nasceu nesse ambiente do exílio, assim como Caim, assim como eu e você. O livro de Esté é interessante porque na escola dominical a gente tem Esté como a heroína, mas eu queria mostrar um aspecto de quem Esté era, que talvez vai deixar você um pouco escandalizado. O livro de Esté começa dizendo que havia um rei, o rei Assuero, e esse rei vai fazer uma festa para vários reinos de províncias diferentes. Ele dominava sobre 127 províncias. O reino de Assuero vai da Índia, vai de parte da Índia até a Etiópia. Era um reinado muito grande, um rei muito imponente. Faz uma festa de 6 meses. E no final dessa festa, ele vai chamar agora os pobres, dá mais 7 dias de festa para os pobres ali da região. E aí, em determinado momento, ele manda chamar a rainha Vasti. Os reis faziam festas, faziam banquetes para mostrar a sua riqueza, para mostrar o quanto de oponência eles tinham, o quanto de... a grandeza do banquete significava a grandeza do reinado dele. E no final dessa festa, ele manda chamar a rainha Vasti. E a rainha Vasti não vai até ele. Ele queria mostrar também para os imperadores daquela época, para os reis daquela época, que Vasti fazia parte do seu prêmio. Olha só, minha mulher. E aí Vasti não vai, ela é destituída como rainha. E aí tem uma ideia, que é fazer um concurso de beleza para substituir Vasti. Pasmem, Esté é chamada para fazer parte desse concurso de beleza. Que história politicamente incorreta, irmão. E o texto não fala que o tio de Esté, que agora, depois que os pais de Esté morreram, o tio dela, Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua tradução, estava sobre a tutela, estava cuidando de Esté. Não se fala ali que houve resistência por parte de Mordecai. Não houve resistência por parte de Esté em fazer parte de um concurso de beleza para casar com o rei pagão. E Esté é levada para o harém do rei. Uma mulher que fazia parte do povo da aliança. Agora estava fazendo parte de um concurso de beleza que parecia mais um sequestro, porque não há uma pergunta se Esté quer participar. Simplesmente, o pré-requisito era: convida virgens lindas. Convida virgens que são bonitas, de boa aparência. E o livro vai dizer que Esté era mais bonita do que Vasti. Esté é chamada para participar desse concurso por uma coisa tão desprezível e vil, beleza. E ela participa desse concurso. Mas se Esté não fosse chamada para ser a rainha do rei, ela não voltaria para sua casa. Ela ia ficar ali no harém do rei para servir ao rei sexualmente no momento que o rei quisesse. Essa é a história do exílio. O exílio é um lugar muito terrível. É um lugar onde as decisões, as definições, o que as pessoas querem no ambiente de exílio é muito diferente daquilo que nós ouvimos no paraíso, aquilo que nós ouvimos no ambiente de igreja, daquilo que nós cremos através da palavra. O exílio é um lugar hostil, onde é colocado em xeque a nossa fé, os nossos valores. Esté simplesmente vai viver no palácio do rei, e o conselho do tio de Esté foi: não fala para ninguém que você é uma judia. Parece que é mais vantajoso, em alguns momentos, a gente ir para o trabalho, estar com as pessoas, mas não dizer que somos cristãos. Não diz para ninguém. Até que coisas acontecem ali. E, de repente, um cara chamado Amã
Quem é Amã? Alguns vão falar que é Ramã, mas... Amã, quem é? Ele é da descendência do rei Agag. Quem é o rei Agag? Foi um rei dos amalequitas. Uma nação que era contrária ao povo de Deus. E Deus falou para Saul matar os amalequitas e matar também o rei. Saul não faz isso. E porque esse rei não é morto, começa novamente a gerar filhos e vai surgir os agagitas, que daí surge Amã. E quem é Mordecai? Da descendência de Saul. Agora, a descendência da serpente está ali, do lado da descendência da mulher. Lembra que eu li em Gênesis 3,15? Que vai ter uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Nesse exato momento, Amã, essa descendência da serpente, está ali. Mordecai faz parte do povo de Deus, povo da aliança. Muitas vezes, no nosso ambiente, no exílio, nós temos que lidar com pessoas que não gostam de nós simplesmente por causa da nossa fé. Por que eu odeio você? Porque você é cristão. E aí, Amã tinha um cargo elevado no reinado de Assuero. E todas as pessoas se curvavam diante de Amã. Mas Mordecai não se curva. Por mais que a cultura tivesse assimilado um pouco da identidade de Esté e de Mordecai, mas tem um limite. Adorar a outros, aí também não. E Mordecai não se encurvava diante de Amã. E o que vai acontecer com Mordecai? Por ele não se prostrar, Amã consegue tramar para que matasse não somente Mordecai, mas todos os judeus. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas essa é a nossa história. A nossa história no exílio. Geralmente, você é chamado para trabalhar, meu querido, não simplesmente pelo seu valor moral, mas às vezes por questões vis, por sua beleza, por sua estética, por sua cor da pele, por seus traços. No exílio, nós valemos aquilo que nós somos, esteticamente. Você vai trabalhar como gestora de tal lugar, porque você tem uma aparência do que o público gostaria de ver você como gestora. Nós somos vendidos o tempo todo por questões externas. Mas nesse exato momento, quando Amã baixa esse decreto de que todo o povo judeu vai morrer, aí Esté mostra a sua verdadeira identidade. Não mais, basta. Mordecai fala assim, está pensando você, Esté, que você vai se livrar? Quando mandar matar todo judeu, você também não vai se livrar, Esté. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui? Essa é a frase. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui? Não foi por causa disso que você chegou a ser rainha? Por mais que tentaram te contratar por sua beleza, por algo tão desprezível, mas existia algo soberano ali por trás de tudo isso. Deus te colocou aqui para esse tempo. E o que o Esté faz? Ela convoca o povo para orar e jejuar, para pedir que Deus possa reverter a situação. Irmãos, por mais que estejamos envolvidos com a nossa cultura, chega um momento que nós falaremos, não mais, basta. Até aqui, basta. Por mais que a cultura nos assimilou por vários aspectos, mas chega um momento que há um grito em nosso coração. Epa, eu faço parte de um povo. Existe uma promessa para mim. Eu não sou daqui, eu sou peregrino e estrangeiro nessa terra. Eu sou como Moisés,
que viu a promessa de longe, e por causa disso, deixou lá tanta coisa que o Egito prometeu, porque ele estava focado em uma coisa e uma coisa só, a nova Jerusalém. Nós somos cidadãos de dois mundos. Esther estava ali na Pérsia, mas ela pertencia à Nova Jerusalém. Eu quero dizer que a nossa vida ordinária, irmãos, se parece muito com a vida de Esther. Nós gostamos de ouvir a história de Daniel, porque é uma história empolgante. Mas o nosso dia a dia se parece mais com a história de Esther. Ou nós nos isolamos da cultura, ou nós somos assimilados pela cultura. Ou nós queremos viver no nosso gueto, sabe? Na nossa comunidade, afastado do mundo, porque nós não queremos contaminar com o mundo, nós queremos viver uma espiritualidade diferente, e queremos viver nossa tribo, com os nossos irmãos, falando a mesma língua, ou nós vamos para a cultura, e a cultura acaba moldando a nossa mentalidade. Por mais que nós não consigamos ver na história de Esther a presença real de Deus como havia no jardim, por mais que na história de Esther, meus queridos irmãos, nós não consigamos ver o nome Deus, mas Deus está presente mesmo quando não há uma clareza da presença dele ali. A onipresença de Deus está naquele lugar. Talvez não está a imanência de Deus, o Deus presente, como estava ali no Jardim do Éden. Mas mesmo no exílio, nós estamos na presença de Deus. O Deus que é onipresente, por meio da história, da soberania, Ele está costurando a sua história por meio de nós. Mas também tem a história de Daniel. Daniel, ele nasceu em Israel. Ele sabia o que era adorar a Deus. Ele sabia o que era ir ao templo. Ele sabia o que era, durante 3 vezes ao dia, orar em direção ao templo. Daniel, assim como Esther, foi exilado não porque ele era mais espiritual. Ele foi exilado porque ele era inteligente e sábio. O mundo sempre está querendo comprar alguma coisa de nós. No exílio, sempre tem alguma coisa do povo de Deus que as pessoas estão querendo comprar. Em Esther foi a beleza, mas em Daniel a inteligência. E Daniel foi levado por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele pediu que fosse levado jovens de boa aparência, de inteligência, e que fosse sábio. E Daniel é chamado com 12 anos de idade. E a primeira oferta que Daniel recebe é para ele se alimentar das iguarias do rei, do alimento do rei. E diferente de Esther, que faz um banquete para tentar convencer o rei de que Amã era um cara maldoso, faz um banquete para tentar conversar com o rei. E nesse banquete tinha tantas coisas. Ela faz um banquete no exílio com um tipo de alimento que o povo judeu não comia. Mas Daniel não. Daniel fala assim: eu quero fazer uma alimentação diferente. Eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Eu não quero me contaminar com o alimento do rei. E a pessoa que estava responsável por Daniel falou que era uma ordem do rei. Mas Daniel falou assim: faz um teste. Daniel coloca a sua própria vida, a vida do seu líder, em perigo. Faz um teste. Me deixa eu e meus amigos passarmos um tempo nos alimentando de maneira diferente e faz um teste para ver quem vai ficar com a aparência melhor. Daniel é ousado. Daniel, no primeiro momento, ainda com 12 anos de idade, ele já desafia a própria cultura, ele desafia o exílio. Daniel recebe o nome de Beltesazar, mas ele continua sendo Daniel. É tanto que o livro recebe o nome dele.
E esse é o nosso desafio, irmãos. Essa pregação sobre o Evangelho no exílio tem como objetivo trazer uma perspectiva não só cristocêntrica, mas uma perspectiva carismática e escatológica. Eu sei que existe uma visão, uma cosmovisão, uma mentalidade que precisa ser encarada no exílio, a gente precisa uma mudança de mentalidade, nós precisamos ter um conceito muito formado na nossa mente sobre como é viver no exílio, mas nós também precisamos de experiências sobrenaturais no exílio. Não dá para viver no exílio sem contemplar quem Jesus é. Não dá para viver no exílio sem contemplar quem Deus é. O livro de Ezequiel 1 fala que Ezequiel estava exilado na Babilônia e ele teve visões de Deus. No exílio, se a gente não tiver visões de Deus, a gente não tiver uma revelação, uma contemplação de quem Deus é, a gente não consegue viver no exílio. João, na ilha de Patmos, no dia do Senhor, ele estava exilado. Exílio é lugar terrível, como falei para vocês. O que João teve de maior experiência no exílio? Ele teve revelação do Cristo glorificado. Então, a vida no exílio, a vida do cristão, do povo da aliança, só faz sentido no exílio se houver contemplação, revelação e visão de quem Deus é. Nós não conseguiremos viver no exílio só com a mentalidade, um racionalismo, uma ideia correta sobre quem é Deus. Nós precisamos de experiências sobrenaturais no exílio. Por mais que a nossa vida se pareça, dia após dia, como a vida de Esther, de vez em quando, nós precisamos ter experiências sobrenaturais, como Daniel teve experiências sobrenaturais. E no capítulo 2 de Daniel, vai falar que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele diz que, para chamar todos os sábios, os magos, os feiticeiros da Babilônia, mas que ele não ia revelar o sonho. Eu não vou dizer o sonho. O adivinho precisa dizer o que eu sonhei em interpretação. E os magos, os sábios, não conseguem interpretar, não conseguem nem dizer qual é o sonho que o rei teve e nem interpretar o sonho. E por causa disso, o rei Nabucodonosor fala que vai matar todos os sábios e adivinhos do reino da Babilônia. E aí, no momento que isso vai acontecer, Daniel conversa com seu líder e fala assim: me dê um tempo, eu tenho uma coisa para falar. E ele vai orar ao Senhor. E o Senhor revela o sonho a Daniel. E ele pede para falar para o rei que ele sabe qual é o sonho e a interpretação do sonho. E aí ele vai dizer que não é ele que interpreta o sonho. Não é simplesmente uma sabedoria humana que faz ele diferente dos outros. Mas ele vai falar: existe um rei nos céus. Existe um Deus nos céus. E ele me revela coisas que vão acontecer. E enquanto Deus está mostrando para Daniel o sonho que o rei teve e a interpretação, meus queridos irmãos, a escatologia do fim dos tempos está sendo destrinchada ali a partir de Daniel 2. Foi no exílio, com o sonho de um rei pagão, e que parecia que tudo ia dar errado, que os sábios e adivinhos seriam mortos, que Deus revela a Daniel as coisas que vão acontecer logo em seguida, mas também vai revelar as coisas que vão acontecer no fim de todas as coisas. E aí nós temos o Apocalipse no Velho Testamento, que é o livro de Daniel. Daniel é o João do Velho Testamento, porque ele vai falar sobre as coisas do fim. Mas tudo isso aconteceu num ambiente de exílio. E ele, lendo o profeta Jeremias, ele entendeu que os 70 anos haviam se cumprido. E ele começa a orar e a chorar. E aí o anjo vem e fala assim: Daniel, você é muito amado nos céus. E Daniel era alguém que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Mas nós chamamos Daniel de profeta, mas Daniel era um administrador. Daniel era um presidente de 3 divisões lá que o rei fez.
Daniel não era conhecido como profeta, Daniel. Daniel era um sábio apenas, era um inteligente. Para o exílio, Daniel só valia aquilo que ele tinha, que era inteligência. Daniel só valia a sabedoria que ele tinha. Isso é tão verdade que se Daniel não tivesse interpretado o sonho, ele morreria como os outros morreram. Mas por causa de uma intervenção sobrenatural, Daniel revelou coisas do tempo do fim. Se a gente olhar Daniel capítulo 12, de 1 a 12, parece que a vida de toda Daniel foi tudo muito intenso. Irmãos, ali conta a história de Daniel dos 12 aos 90 anos. Daniel não viveu a vida toda tendo experiências, mas Daniel teve experiências suficientes para viver de maneira intensa no exílio. Talvez o que aconteceu com ele com 12 anos marcou a vida dele por mais 5 ou 10 anos. Depois, com mais idade, teve experiência. Até os 90 anos, Daniel teve experiências sobrenaturais. A vida de Daniel não foi marcada porque todos os dias ele tinha experiências sobrenaturais. Mas enquanto ele tinha, aquilo era o combustível para permanecer na visão que Deus deu a ele. Em Daniel 3, nós vamos ver os amigos de Daniel, que não se dobraram a outros deuses, foram lançados na fornalha de fogo. O Deus que livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo foi o mesmo Deus que permitiu que os amigos fossem até a fornalha de fogo. Eles não abriram mão, eles foram até o fim, mas quando eles foram lançados naquela fornalha de fogo, eles viram o quarto homem. Tinha mais alguém com os amigos de Daniel, tinha mais alguém com Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles não estavam sozinhos no exílio, irmãos. O texto vai falar que os homens que lançaram os amigos de Daniel na fornalha foram consumidos. Mas os amigos de Daniel não. No capítulo 5 vai falar sobre a riqueza do rei Belsazar. Daniel não é corrompido, Daniel não é atraído pelas riquezas que o rei libera para ele. Daniel não é tomado pela avareza, pelo desejo de ter, de consumir, que o próprio exílio propõe para ele. Por que eu estou contando essa história para vocês, irmãos? Porque nós estamos aqui, nesse lugar, e a gente olha, para às vezes, a vida desses homens, como se esses homens tivessem uma carne melhorada, como se esses homens tivessem superpoderes, como se eles tivessem uma capa de super-heróis. Não! Daniel e Esther foram pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós. Mas eles tinham algo de extraordinário, que era, eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus. E fala que Daniel era muito excelente. Daniel sobressaía em excelência a muitos outros, de tal forma que as pessoas que estavam ao redor de Daniel tiveram inveja de Daniel. Daniel era dedicado e tinha zelo. Daniel, ele não só entende o que havia acontecido com o povo de Israel, mas ele também recebe revelações que falam que ele viu o ancião de dias. Daniel tem experiências sobrenaturais no exílio, mas enquanto isso, Daniel não é um profeta que fica no templo apenas ali profetizando, mas ele se envolve com a cultura, e a cultura é moldada por causa das revelações que Daniel tinha. Daniel era um sábio que dava direção para o rei. Preciso te contar uma coisa. Deus fez eu e você segundo a imagem e semelhança dele.
Imagem significa, a palavra significa tselen, espelhar Deus. Semelhança, no hebraico, demut, representar Deus. Nós fomos feitos para espelhar e representar Deus. Mas quando Adão peca, nós agora refletimos Deus como espelho quebrado. Nós não conseguimos espelhar Deus literalmente como Ele é, porque o pecado vai perverter a imagem de Deus no homem. Nós não conseguimos mais representar Deus, por quê? Porque quando a gente perde a nossa conexão com Deus, nós não sabemos mais lidar ou relacionar com o próximo e nós não conseguimos dominar sobre as coisas. Um exemplo disso é, você vai ver pessoas que conseguem abraçar uma árvore, que é coisa, e vai matar o seu semelhante. E essa mesma pessoa é um ateu, que não crê em Deus. O homem, na tentativa de fazer as mesmas coisas, mas distante de Deus, ele não consegue. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Primeiro conhecemos a Deus, depois nos relacionamos com o próximo, e por fim, nós conseguimos dominar sobre as coisas. Mas enquanto nós fomos feitos à imagem de Deus, existe alguém que é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o design de Deus. Ele é Cristo chegando a nós. E nesta manhã, Cristo está chegando a nós por meio de palavras. Ele é essa expressão. Ele saiu da glória, saiu dos céus e veio ser exilado aqui na terra. Para quê? Para que agora pudéssemos, como fala em Gálatas 3:27, fomos batizados em Cristo, nós fomos revestidos em Cristo. E à medida que Cristo é revelado de glória em glória, à medida que somos feitos à imagem de Cristo, nós conseguimos viver no exílio, irmãos. Porque Cristo viveu, nós conseguimos viver. Porque Cristo dominou sobre todas as coisas, nós conseguimos dominar, sim, sobre as coisas aqui no exílio. Porque Ele soube relacionar com o próximo, nós sabemos relacionar com o próximo, sim, aqui no exílio. Meu convite para você nesta manhã é te chamar para ir para fora. É para você se envolver com a cultura. Talvez tem muitos profetas aqui. Eu tenho liberdade de dizer assim, talvez aqui não caiba a todos os profetas. Deus está precisando de empresários profetas. Como o profeta Ágabo, que, dando a entender pelo Espírito, imaginava que haveria fome. Imagina profetas na economia, dizendo, pelo Espírito, que tal coisa vai acontecer, irmãos. Talvez pessoas que tenham dons, não caiba a todo mundo aqui. Paulo estava em Éfeso, Paulo fazia tendas, e Paulo pregava o Evangelho. E o texto fala que o lenço e o avental de Paulo curava muitos. O lenço e o avental foram instrumentos que Paulo utilizava para o trabalho. E as pessoas pegavam aquele instrumento e levavam até as pessoas que estavam enfermas, e as pessoas eram curadas. Talvez para nos lembrar que mesmo em meio ao ambiente de trabalho, nós podemos levar a cura para as pessoas. Talvez Deus está chamando evangelistas para serem vendedores. E em meio a envolvido com a cultura, a partir do discipulado e relacionamento, nós vamos levar Cristo às pessoas da nossa cultura. Mas enquanto estivermos naquele lugar, no exílio, um lugar que nós achamos estranhos, com pessoas estranhas, que até a descendência da serpente está lá, até a mãe aparece lá de vez em quando, um lugar hostil, que nós fomos contratados só por causa da beleza, da inteligência. Nosso valor está nisso. É nesse lugar que nós podemos contemplar Jesus. Nós podemos fazer como os monges beneditinos que oravam e trabalhavam, viver uma vida de contemplação, que enquanto estamos trabalhando com coisas manuais, o nosso espírito está conectado com Deus. E quanto mais conectado com Deus nós estamos, nós conseguimos estar presente naquele lugar e sentir a mesma coisa que Deus sente. Ver a injustiça que está naquele lugar e dizer assim, Senhor, eu sou o teu representante. Eu sou o teu demute aqui. Eu estou aqui para te representar. Talvez Deus está querendo que muitas pessoas da área de justiça
possam ter acesso à área de RH para que haja justiça em muitos lugares. Talvez salários indevidos estão sendo pagos, mas é o povo da aliança que sabe o que é justiça. Não porque fez um curso sobre justiça, mas porque nós temos aquele que é a justiça habitando em nós. Nós podemos viver no exílio, sabe por que podemos viver no exílio? Porque nós, mesmo que nos afastemos da igreja, Deus não nos afasta de nós, porque hoje nós somos pessoas que hospedam a presença de Deus. Adão se afastou do jardim, mas estava se afastando da presença. Daniel se afastou de Jerusalém, se afastou do lugar do culto. Mas nós somos vasos de barro e há um tesouro em nós, irmãos. E por isso nós podemos experimentar e levar Cristo para os lugares mais remotos do mundo. Meu convite para você nesta manhã é que você entre num processo de contemplação, meditação, enquanto você está no exílio. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar com os irmãos. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não pediu que nós fôssemos tirados do mundo. Mas a Tua palavra fala que o Senhor pudesse nos livrar do mal, Senhor. Senhor, nesta manhã eu quero abençoar a vida de cada um irmão aqui, Senhor, para que eles possam se envolver nesse mundo tão tenebroso, nesse lugar de exílio, esse lugar de muitas dores, lugar que muitas vezes a cultura tenta nos assimilar. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, com um novo tempo, Senhor. Deus, mostra pessoas, Senhor, lugares onde cada um aqui pode visitar, estar mais próximo, Senhor, para levar aquilo que nós espelhamos, Senhor. E nós espelhamos Cristo, a expressão exata de Deus. Eu olho para um novo tempo na comunidade, Pai. Eu olho para que cada vez mais Montemor seja moldado, influenciado por a realidade que existe aqui nessa igreja, Senhor. Eu olho para que a sala de oração que Ele tem experimentado aqui, Senhor, eu olho para que cada coração seja uma sala de oração ambulante, Senhor. E onde cada um aqui estiver, Senhor, a presença de Deus possa inundar o lugar, Senhor. Eu olho para que pessoas que reúnem aqui, Senhor, possam visitar pessoas que estão doentes, cansadas, sobrecarregadas, e que Tua presença possa curar essas pessoas, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.